Autos e Motos TV. Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Nunes e estamos aqui na live do Facebook do Aratu Online com o programa Autos e Motos que você pode assistir e participar. Hoje o tema carros elétricos e híbridos, os carros que vão chegar ao longo deste ano e também que já existem alguns modelos no mercado brasileiro. Aqui no estúdio eu estou com Lourenço Gobira, professor e chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da UFBA, e Jussiane Rocha, dona de um Lexus NX300H, um carro híbrido que chegou no mercado brasileiro ano passado e que já tem um mercado garantido aí, segmento premium, um carro com um padrão de qualidade muito bom e também com motor mais limpo. Primeiro, as mulheres. Jussiane, como foi que você encontrou esse modelo, já que com certeza você é consumidora de carros e sempre foi de carros a combustão, né? Como foi essa migração aí para você encontrar um carro, um Lexus e um carro híbrido? Bom dia Roberto, bom dia professor. Primeiramente, obrigada, queria agradecer pelo convite. E a minha vontade, né, o desejo, na verdade, de ter um carro híbrido surgiu exatamente pelo pensamento de ser um carro economicamente, ecologicamente, né, um carro correto, um carro sustentável e um carro econômico. Meu primeiro modelo foi um CT 200H, que é um hatch médio, é um carro grande, mas é um hatch. E surgiu a necessidade, então, de espaço. Seu primeiro híbrido. Meu primeiro híbrido. Exatamente. Então, sua experiência aí já no segundo híbrido da Lexus. Isso, né? Já estou no segundo híbrido, que é a NX300, também da Lexus, que é uma SUV super espaçosa e que hoje atende ao que eu preciso, à minha demanda. Professor Lourenço Gobira, vou usar muito as suas experiências aí como engenheiro, chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da UFBA. Professor, hoje se discute muito no mundo modelos híbridos, modelos elétricos, carros ambientalmente corretos, com autonomia compatível para andar em cidade. É uma discussão do futuro que hoje é presente também, né? Não é à toa que já existem modelos comercializados no Brasil, né? Como é que você vê essa tendência aí da mudança aí da matriz energética dos carros no mundo e também aqui no Brasil? Em primeiro lugar, bom dia, Roberto. É uma satisfação muito grande estar aqui presente e falar um pouco sobre esse assunto que é tão presente na vida do cidadão e que está na cabeça daquele consumidor entre escolher qual é o carro, a decisão de comprar um carro econômico, de comprar um carro ecologicamente correto. É uma tendência mundial a mudança da matriz energética, a mudança da matriz elétrica e a mudança dos carros vem acompanhando isso. Não é à toa que o mundo inteiro tem investido grandes somas em desenvolvimento de carros híbridos e também de carros elétricos. Então, nós estamos num momento aqui diria que estamos mudando o nosso conceito e o carro híbrido, e tanto o carro híbrido quanto o carro elétrico, são carros que vêm aliviar a poluição ambiental nas cidades. Jussiane, essa mudança aí que o professor comentou aí, a mudança de perfil do consumidor e também de atitude, você, antes naturalmente, você tinha um carro flex ou gasolina, como foi que você imaginou a possibilidade de você comprar um híbrido? Essa migração aí do modelo a combustão para um carro que mistura aí um motor elétrico com motor a combustão. Então, Roberto, meu carro anterior, antes do primeiro híbrido, que foi o CT200, era um carro flex. Era um carro também bastante econômico. Qual era o carro? Mas era um Space Fox, da Volks. Mas hoje eu vejo que um carro híbrido, ele polui menos, né? A gente tem uma menor emissão de gases. Isso me deixou super satisfeita. Apesar de ser um carro, apesar de ser uma SUV, é um carro que não consome muito também. Então, hoje eu não brigo mais com os postos de gasolina. Ainda bem. Isso é um detalhe importante, não é, professor Gobira? Com certeza. Esse ponto aí do consumo. O brasileiro, sempre que comprou o carro, sempre pergunta assim, quanto faz por litro? Hoje, qual é a autonomia desse modelo híbrido e elétrico? Eu gostaria que o senhor definisse aí
essas duas novas categorias que no mundo já está bem avançado, na Europa, Estados Unidos e também no Japão, esses modelos que estão chegando no mercado brasileiro com força esse ano. A concepção do nosso carro, que é o motor a combustão, ela vem do fim do século XIX. Então atravessou o século XX e nós estamos agora... É um pulo do carro flex, do motor a combustão para o carro flex. Foi uma mudança significativa que trouxe para o consumidor a possibilidade de escolha do combustível. Entre dois combustíveis. Mas num salto da engenharia e da tecnologia, percebeu-se que o motor, ele, principalmente no trânsito urbano, ele perde muitas possibilidades de geração de trabalho. Então você para no semáforo, o motor está ali funcionando, parado, sempre funcionando. Consumindo combustível. E jogando gás por fora. Então, o motor, ele tem uma eficiência já naturalmente baixa, o motor do carro tem eficiência termodinâmica baixa, e no trânsito urbano isso fica mais baixo ainda. Então, o modelo híbrido, ele veio para aproveitar esses momentos de energia que você perde no trânsito. Então você parou no carro, parou no trânsito, ligou, está ali parado no semáforo, o motor está funcionando, carrega a bateria. Você está andando, pisa no freio, ao invés das pastilhas dissiparem aquela energia que é totalmente perdida, aquilo ali você freia num sistema de geração de eletricidade que carrega de novo a bateria. Então, o modelo híbrido, ele é um modelo que tem uma vocação urbana muito forte, porque os carros eles vão aproveitar esses momentos de perda de energia e isso vai se traduzir numa economia de combustível extremamente benéfica para o carro. Então, você vai ter carros como o Prius, que vão fazer, na média, 18 km por litro. A gente estava conversando aqui com a Jussiane e ela falou assim, olha, meu carro tem momentos que faz 30 quilômetros. Sim, tem momentos que faz 30, porque provavelmente funcionou na bateria prioritariamente. E, na média, o carro híbrido tem uma autonomia extremamente maior do que o carro comum. Esse ponto a gente vai tocar em autonomia mais à frente, mas eu quero que Eduardo, meu diretor aí, coloque uma matéria do Salão do Automóvel de São Paulo, onde a Chevrolet apresentou o futuro modelo, o Chevrolet Bolt, que chegará este ano no mercado brasileiro. A Chevrolet apresentou o modelo dos sonhos como o Camaro e o elétrico Bolt. Apresentado e já vendido nos Estados Unidos, o Bolt chega em período de pré-venda com preço já definido. Esse salão provavelmente marca o início de uma maneira bem objetiva de uma nova era. Uma nova era onde os carros elétricos começarão a vir a partir do ano que vem e virão com uma velocidade razoavelmente forte aqui no Brasil. E a conectividade, que a Chevrolet tem sido líder, incluirá agora, a partir dos modelos que lançamos no ano que vem, a conectividade Wi-Fi 4G. Isto é um equipamento muito solicitado pelos clientes, a nossa experiência internacional é muito forte e, portanto, nós vamos elevar então o nosso nível de conectividade ao nível mais elevado com Wi-Fi a bordo a partir dos modelos novos do ano que vem. O Bolt EV tem autonomia de 380 km, possui carregadores rápidos e o carro consegue ser abastecido na tomada com 80% de carga em apenas 1 hora. Já numa tomada combo de 220 volts, a taxa de carregamento é de 10 km a cada hora. O Chevrolet Bolt EV tem desempenho bom, são 200 cavalos de potência e quase 37 kg de torque. É potente e conectado também. É um elétrico bem moderno. Bem, Autos e Motos aqui falando sobre carros elétricos, carros híbridos que chegam ao longo deste ano no mercado brasileiro, mas o mercado já possui alguns modelos sendo vendidos. O NX300H de Jussiane é um deles. Eu quero que Eduardo coloque aí modelos híbridos e modelos elétricos comercializados no Brasil. Tem o Toyota Prius, Ford Fusion, botar os preços aí, os preços médios aí, porque muitas vezes tem oscilação por causa do dólar. Lexus CT200H, o NX300H, o Lexus LS500H, que é um super sedã de R$750 mil,
Então, só para você ver, é para o mercado prêmio também. A linha Volvo tem esses 3 crossovers aí, XC40, XC60, XC90 e também o sedã S90, que acabou de chegar no finalzinho do ano passado no mercado brasileiro. Modelos híbridos e tem também os modelos elétricos, o Bolt, Leaf, Zoe. Esses 3 foram anunciados no Salão de São Paulo do ano passado. O Jaque E40, que é um SUV derivado do T40, também chegará no meio do ano no mercado brasileiro. E esses 2 aí já existem há uns 3, 4 anos aí, o i3 da BMW e o i8, que é um esportivo também de R$800 mil. Modelos não faltam. Na semana passada, no evento de tecnologia CES em Las Vegas, o presidente da Nissan anunciou a chegada de mais 2 híbridos ao longo desse ano, que são o Kicks e o Sentra, um crossover e um sedã. Isso é bom para o mercado, não é, professor Gobira? Com certeza. O mercado vai amadurecendo e absorvendo novos modelos, novos lançamentos. A indústria tem enfrentado grandes desafios aí, que é trazer modelos que sejam eficientes e que também tenham um preço atrativo, para que o mercado premium é o primeiro que se estabelece. Mas o mercado-alvo tem que ser o cidadão comum, para que você possa ter acessibilidade de ter um carro com essa tecnologia na sua garagem. E acessibilidade na garagem, Jussiane já tem um carro, um híbrido na garagem. Como é que é essa relação da autonomia? A gente sabe que para quem tem um carro híbrido, muitas vezes é saber fazer essa combinação da regeneração das baterias ali onde funciona o motor elétrico com o combustível que seria a gasolina. O Toyota Prius já tem projeto de carro flex, né? Quer dizer, pode usar gasolina e etanol, no seu caso é a gasolina. Isso, exato. O carro anterior que eu tinha, que era um hatch, ele chegava a fazer em torno de 30 quilômetros com litro na estrada. E eu dizia para as pessoas não acreditavam, eu fotografava o painel do carro e mostrava, né? Porque realmente não é comum. Hoje, a SUV, a NX300, ela chega a fazer em torno de 13 quilômetros com litro. É um carro que tem 3 motores, né? Ele tem um motor a combustão, a gasolina, e tem 2 motores elétricos. Então, é um carro um pouco mais pesado, que tem em torno de umas 3 toneladas por aí, diferente do CT, que ele já tem em torno de 1,3 toneladas. Então, ele tem um desempenho maior porque é um carro mais leve, né? Mas, realmente, a gente sente a diferença na garagem, a gente sente a diferença também no bolso, Roberto. Professor, um carro híbrido ainda você consegue fazer essa relação aí da gasolina com o motor elétrico. No caso dos carros elétricos, são necessários uma infraestrutura maior. Na Europa e nos Estados Unidos, a gente sabe que a rede de postos de abastecimento é grande. E no Brasil, se você quiser ter a garantia da bateria 100% carregada, você tem que ter a estação dentro de casa, que custa em torno de R$8 mil, a depender da marca. E há um único trecho no Brasil que existe 3 postos de carro elétrico com abastecimento, é na Via Dutra, Rio-São Paulo, onde o Bolt, que eu coloquei aí, ele não consegue carregar porque a tomada é americana. Esse é um grande problema da infraestrutura. Esse aí é no mercado que está se desenvolvendo, né? Se você partir para alguns lugares específicos no mundo, tipo Califórnia, que a lei ambiental é muito rígida, em muitos países da Europa, você tem uma rede de postos de abastecimento já estabelecidas. Aqui no Brasil, como ainda é uma novidade, restrita principalmente ao mercado premium, que os carros estão chegando aqui. Agora as montadoras estão comemorando o fato de conseguirem vender carro abaixo de 200 mil. Exato. Então, nós não temos ainda condição de ter uma estrutura de postos de abastecimento das estradas, de você fazer uma longa viagem com carro elétrico. Então, por enquanto, o carro elétrico vai ficar restrito a viagens curtas ou trânsito urbano, onde você vai abastecer seu carro, chega em casa, bota na tomada e isso aí resolve. Agora, com relação ao padrão europeu ou americano, isso aí também é algo que vai ser resolvido com o tempo, né? Bem,
abaixo de R$200 mil, a Nissan oferece o Leaf, carro que foi apresentado também no Salão de São Paulo. Confira aí a minha matéria. Já a Nissan está com o elétrico Leaf. O Nissan Leaf foi anunciado em período de pré-venda, já aberta por R$ 178.400. O Leaf é um carro compacto e já está na segunda geração. É o automóvel elétrico mais vendido no mundo. Já tem mais de 365 mil unidades comercializadas desde o lançamento em 2010. O Nissan Leaf já é vendido em mais de 51 países do mundo e nós acreditamos que o Brasil também tem que estar dentro dessa nova onda de eletrificação. Por isso, nesse passo muito sólido foi dado através do lançamento do Nissan Leaf hoje aqui no país. Brasileiro já podendo fazer a solicitação do carro num período de pré-venda. Quando é que esse modelo chegará na garagem do brasileiro? Já a partir da pré-venda que começamos hoje, temos por volta de 6 a 8 meses para entrega. Então, no primeiro semestre de 2019, os carros já estarão sendo entregues ao consumidor brasileiro. O Nissan Leaf tem motor de 150 cavalos e 32,6 kg de torque. Existem opções de conjuntos de baterias que fornecem autonomia de 320 km ou 240 km. A recarga das baterias é feita em 8 horas. Bem, Chevrolet Bolt, preço 175 mil, o Leaf aí 178 mil e tem o Renault Zoe. Eu quero que o Eduardo solte aí o vídeo do Zoe. E eu gostaria de fazer que o professor Gobira fizesse um comentário em cima, preços abaixo de 200 mil, autonomia ainda beirando 200 e 250 quilômetros, problemas de infraestrutura, quer dizer, isso aí com certeza em breve deve ser resolvido. Mas ter um modelo compacto como esse Renault Zoe aí, olha, 300 km de autonomia. A tendência no mundo são as montadoras começarem a aumentar essa possibilidade da autonomia ser maior. Existem projetos da Volkswagen que os carros já podem ter autonomia entre 400 e 500 quilômetros, que aí sai da zona urbana e coloca o carro para rodar em qualquer lugar. O desenvolvimento da tecnologia elétrica ela tem sido bastante intenso e os fabricantes têm conseguido grandes saltos de performance nos últimos tempos, e a tendência é que nós tenhamos veículos com baterias cada vez mais potentes e com carregamento também mais rápido. Essa é uma tendência. Quando esse problema for resolvido, também tem outro problema, que é baixar o custo para que o cidadão comum possa adquirir. Então, feito isto, que é o custo natural, nós vamos ter muito em breve os nossos carros na rua, uma malha de abastecimento de postos muito compatível com o número de carros circulantes. Que hoje é muito pequeno, mas no futuro deve aumentar, né? Jussiane, você como consumidora, né? Comprar um carro com um conceito diferente, como um híbrido e um elétrico, também é um pouco de atitude e pensamento aí com o meio ambiente, com o outro lado do consumo, né? Na hora da compra, quando você percebeu que não havia nenhum tipo de incentivo ou redução de preço por conta de diminuição de impostos, isso aí é um complicador no Brasil, porque falta política para que incentive a compra desses modelos. Você percebeu mais ou menos assim? Exatamente. O que eu senti falta foi desse incentivo, né? Da redução, ao menos da redução do IPVA, tendo em vista que é um carro que emite menos gases. Mas, mesmo não tendo esse incentivo, ainda assim, eu optei pela compra e estou muito satisfeita. Um pouco diferente dos elétricos, nesse momento eu não compraria um elétrico, exatamente por essa dificuldade no abastecimento do carro, nem tanto no investimento que você tem que ter, né? Acho que é em torno de 5 a 7 mil reais o investimento para você instalar um ponto na 8 mil reais, né? Em média, para você instalar um ponto na sua casa. Mas também uma outra questão que é abastecer esse carro. Diferente da Europa, que tem um ponto em cada esquina e que você também tem segurança para abastecer esse carro nas esquinas, né? Esse ponto aí
Hoje existem os carros elétricos, a matriz flex, que é brasileira, diesel e o híbrido. O senhor acredita que no Brasil os carros que poderiam ter um volume maior de vendas estariam no segmento dos híbridos por essa falta de infraestrutura e porque a relação do consumidor com o carro fica mais próximo do que as pessoas normalmente conhecem e percebem como um carro normal do dia a dia. Isso aí o senhor também tem essa percepção aí, que os híbridos são mais indicados para o Brasil do que os elétricos? A realidade vai se impondo aos poucos, não é? Uhum. A gente, fazendo uma retrospectiva, antigamente nós tínhamos diversos tipos de celular, uns maiores, uns menores, uns que abriam, uns que fechavam, o conector de um não adaptava no outro. E isso aí acabou, não é? Hoje todo mundo tem um smartphone. Então, da mesma maneira, a tecnologia e o andamento do mercado vai se impor gradativamente. Isso não é uma mudança que vai acontecer. Hoje você tem um carro a combustão, amanhã você vai ter um híbrido e depois vai ter um elétrico. Isso não tem uma data fixa para acontecer, mas sim, ele vai acontecer de maneira gradativa. Da mesma forma, se você pensar, quando começaram os carros movidos a gás, você tinha um posto em Salvador que abastecia com gás. Aí depois passou a ter outro. Aí depois você consegue andar até algumas cidades do interior somente no gás. Então, o que vai acontecer com os carros, com o mercado de carros, é nessa linha também. Então, primeiro, nós vamos ter aqui uma entrada grande dos carros híbridos, que vão apresentar um desempenho bastante melhor, sobretudo no trânsito urbano, que é um veículo que tem vocação urbana. Ele anda na estrada também, tem um bom desempenho na estrada, mas o seu grande mérito é no trânsito urbano. E depois, como uma sequência natural, vamos ter aí a entrada dos carros elétricos. À medida que as pessoas forem comprando os carros, vai haver também uma natural demanda para abastecimentos, para pontos de abastecimento. Então você vai sair da sua casa, chega no seu trabalho, provavelmente vai ter um ponto ali, ou num posto, ou numa estrada, e assim sucessivamente. Mas a gente não consegue precisar qual vai ser esse prazo, né? Exatamente. Bem, Autos e Motos é uma parceria com a Aratu Online. Se você quiser assistir esse programa, você pode ir no Facebook do Aratu Online ou no meu site autosemotos.com, que é parceiro aqui do Aratu Online. Informações do mundo automotivo. Você pode me seguir no Instagram, @autosemotostv, @autosemotostv. Hoje, o mercado de motos também é um mercado pujante. Ano passado, o Brasil não atingiu a marca de 1 milhão de unidades vendidas. Eu peço aí para Eduardo colocar na tela top 5 dos fabricantes de motos em 2018. A Honda foi a grande líder com quase 80% do mercado brasileiro, 744.974 unidades, seguida da japonesa também a Yamaha. A Shinerai, a chinesa Shinerai, duas chinesas aí no ranking do top 5 dos fabricantes de motos em 2018, Haojue em quarto lugar e a Shinerai com motos de baixo custo, aí, motos pequenas aí, e a BMW ficando aí em quinto lugar com 7.158 unidades, 0,76% do mercado brasileiro. Ano passado, o mercado, como eu falei, atingiu quase 1 milhão de unidades. A moto mais vendida no Brasil foi a CG 160, com 253.244 unidades, seguindo as três primeiras aí são Honda, né? Pelo mercado 80%. Tem várias motos Honda aí entre as 10 mais vendidas nesse segmento City aí, que é o segmento que mais vende motos no Brasil, seguindo CB Twister, Honda CG 125 e Yamaha YBR 150, as duas Phaser, a 250 e a 150 aí, quinta e sexta colocação, Yamaha YBR, que é muito usado por motoboys, né? O trânsito rápido aí entrega
a Haojue, as duas aí, DK150, a Chopper, e para fechar, a CG 125, as 10 motos mais vendidas no Brasil em 2018. Voltando aqui, Jussiane, a gente sabe que quando o primeiro momento que você liga um carro, seja elétrico ou seja híbrido, a gente acha que o carro não ligou, né? Sim. Isso aconteceu com você? Como é que é na hora de dar uma carona a um amigo ou algum primo? Como é que é essa relação aí com não ouvir motor? Isso aí também é uma maneira de você perceber que é diferente estar num carro híbrido, né? Exatamente, Roberto. É um carro muito silencioso. Tanto que tem alguns modelos que são tão silenciosos que eles têm um ajuste que faz aparecer um barulhinho de motor ronco dentro do carro, um ronco, para dar aquele ar esportivo ao carro. Realmente, ele é muito silencioso, tem risco de atropelamento dentro de estacionamentos, porque a pessoa que está andando, ela não ouve barulho de carro. Então, quando eu dou carona a alguém, a pessoa fica meio surpresa. Nossa, não faz barulho, o carro é muito silencioso. Eu gosto muito disso. Professor Gobira, você como professor de engenharia mecânica, eu tenho certeza que as consultorias aí dos amigos são constantes, né? Qual é a pergunta mais inusitada aí quando alguém vai perguntar sobre carro híbrido ou elétrico para o senhor? Olha, quando as pessoas perguntam sobre carro híbrido, a grande pergunta é: será que ele vai funcionar? Será que ele vai... Será que ele está ligado mesmo? Ou então, assim, olha, eu quase atropelei alguém porque eu estava andando assim e ninguém ouviu o barulho do carro. Então... Isso é uma demonstração que motor não tem que ser ruidoso, né? Ao contrário. O motor, quanto mais silencioso, mais confortável é para quem está dentro do carro, né? Eu já deixei o carro ligado. Esqueceu? Esqueci o carro ligado. Eu tentava fechar o carro não fechava. Depois eu me toquei que eu tinha deixado o carro ligado. É muito silencioso. Outro detalhe importante é que todo tipo de informação de um carro elétrico ou híbrido vem num painel onde se coloca todos os detalhamentos aí da autonomia, se está no modo eco, que é no modo ecológico. Isso aí para o consumidor, professor, é extremamente importante. Isso aí é um indicativo onde o consumidor ele vai perceber como está funcionando ali a mecânica do veículo. Com certeza. É uma maneira que ele tem de verificar em que situação está o consumo do carro, as baterias, quanto que ele pode andar ainda com o seu veículo e qual é o momento que ele vai ter que parar para reabastecer, né? Ou carregar a bateria. No seu caso, Jussiane, já que você está no segundo modelo híbrido, né, da Lexus, você em algum momento você pensou em voltar para a matriz flex ou a gasolina ou a diesel, né, já que há essa possibilidade também, se você quiser um carro maior, tipo uma picape. Isso aí, depois de provar do modelo híbrido, como é que fica a Jussiane consumidora aí de carro? Então, Roberto, não, eu penso que não vou voltar atrás, vou continuar com os híbridos, gosto muito e para mim foi muito bom a Lexus ter lançado o NX300 híbrido, porque eu tinha necessidade de um carro maior. Então, como ela trouxe aqui para o Brasil ano passado, a SUV híbrida foi a minha oportunidade de ter um carro maior, um carro mais espaçoso, que atendesse a minha demanda e fosse um carro mais econômico, né? Tendo todo o design, acabamento que a marca tem. Professor, lá no departamento de engenharia mecânica da UFBA, eu imagino que esse tipo de discussão entre os alunos sejam bem acalorosas, alguns optando pelo lado do tradicional do ciclo Otto, do ciclo a combustão e, por outro lado, essa tendência aí do mercado mundial, onde se busca aí autonomia com o conceito de meio ambiente. Como é que está a juventude em relação a ter a possibilidade de comprar um carro? Hoje todo mundo não quer mais ter carro. Hoje a tendência é deslocamentos em aplicativos, uso de bike, até elétrica mesmo, né? Então, assim, mas para o aluno de engenharia mecânica,
Como é que o senhor vê esse aluno buscando esse tipo de informação, já que ele vai ter que se atualizar, né? É interessante porque a gente vem de uma cultura onde, pelo menos na minha época, a gente queria ter um carro. E a gente queria ter o carro, não era somente ter o carro, a gente queria ter o carro, queria acelerar o carro, mostrar o motor, o barulho, o ronco do motor. Os Maverick, né? Oxe, Opala. quanto mais roncava, mais você sabia, olha como ronca o carro. Então, o ruído do motor, do barulho das arrancadas, aquilo ali fazia parte do nosso imaginário. As pessoas que estão chegando hoje na universidade já não têm essa mentalidade. Eu observo, assim, fazendo um conflito assim de gerações, porque é um pessoal que está muito mais ligado no aplicativo do celular, é um pessoal que já não tem tanta vontade de ter o carro, porque os meios de transporte, o Uber, compartilhamento. Em São Paulo já tem agora bicicletas e patinetes. Tem até patinetes, exato. Que tem facilitado bastante. Então, mudou bastante a mentalidade do público, e as pessoas que estão chegando hoje na faculdade, eles já têm essa visão de querer ter um carro econômico, eficiente, que tenha diversos salvaguardas. A questão da proteção, da segurança já é muito mais significativo. Eu cresci andando sem cinto de segurança. Exato. E quando eu tive um acidente, quando eu me acidentei, foi o cinto que me salvou. Então, essa mudança de paradigma é uma coisa importante que a gente percebe na geração atual, que são pessoas que já não valorizam tanto um motor grande, um motor ruidoso. Eles já querem que o carro seja eficiente, que tenha desempenho, sim, porque esse lado esportivo ainda permanece, mas eles aceitam muito bem a vinda dos carros elétricos, a vinda dos carros híbridos, que inclusive em muitas situações têm um desempenho superior ao outro carro. Né? Jussiane, como é que suas amigas aceitam? Você já conseguiu convencer alguma delas a comprar um carro híbrido ou mesmo fazer uma pesquisa no momento de uma possível compra? Como é que está essa relação aí com as amigas em relação aos carros híbridos que, pela sua paixão, já no segundo, né? Exato. Com certeza. Consegui convencer muita gente e quem vê, quem experimenta, sabe que vale a pena. Vale muito a pena. Professor, considerações finais, eu quero agradecer a presença dos dois, de Jussiane Rocha, proprietária de um Lexus NX 300H, e do professor Lourenço Gobira, chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Bahia. O futuro, essa tendência não tem como voltar mais, né? Então, assim, o brasileiro, ele realmente, depois dessa relação aí de o número de novos modelos que chegarão ao longo desse ano aí, isso aí é importante porque o consumidor, ele também mudou tendência, ele muda conceito também. Isso aí é importante para o mercado também amadurecer, o mercado brasileiro. Infelizmente, os carros não são feitos aqui. A gente tem que ver que é muito difícil você dar um passo à frente, se acostumar com a eficiência, com o conforto e depois regredir. Ninguém quer. Então, é como o Jussiane estava dizendo, uma vez que ela passou para o carro híbrido, ela não quer mais voltar. Da mesma maneira, a tendência é que nós tenhamos essa evolução espalhada pela sociedade inteira. O mercado automotivo vai modificar totalmente. Está sendo modificado, né? Isso, já está em curso. E o bom é que nós somos testemunhas oculares desse momento, né? Esse momento da transição aí, né? Sim, somos testemunhas e até certo ponto partícipes, não é? Exatamente. Bem, Autos e Motos é uma parceria com a Aratu Online. Se você quiser assistir esse programa, você pode ir no meu site autosemotos.com. E até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV!